Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus pude tirar a máscara. Já estava ansioso, meu Deus do céu. Ô irmãos, quanto tempo, né? Eu até estava brincando com o pastor esses dias, falei assim, nossa, eu vou ficar até nervoso. Já faz uns bons meses que a gente não fala com os irmãos, a não ser as mensagens de esperança, né? E já fazia uns bons meses e eu estava deveras ansioso por este momento. Eu ia falar no segundo domingo desse mês, irmãos, e eu sou bem ansioso para essas coisas, né? Então, quando o pastor fala assim, quem quer pregar, eu já quero pregar logo no começo do mês, né? Eu já quero ser o primeiro. E eu ia ser o segundo. Eu estava super feliz que ia ser o segundo. Na semana que eu ia pregar, irmãos, eu peguei uma gripe. Sexta-feira eu estava ruim de gripe, eu falei, se eu for gripado para a igreja, os irmãos saem correndo de mim. Aí eu tive que postergar a minha vinda aqui. E graças a Deus aqui estamos. E nós vamos falar do livro de Eclesiastes. Irmãos, Eclesiastes, quando eu comecei a ver sobre o livro de Eclesiastes, me recordei lá do ano de 1996, 97, que tinha a banda Virtude, e eles pegaram o primeiro capítulo do livro de Eclesiastes e fez dele um louvor. E o louvor, ele fica mais ou menos assim, irmãos, bem cantado, ele fica diferente, mas assim, cantando igual eu, vai ficar mais ou menos assim. Que diz assim, que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho debaixo do sol. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, de onde nasceu. E o vento vai para o sul, e faz seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento, e volta fazendo seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche, e para o lugar onde os ribeiros vão, para ali tornam eles a ir. Todas essas coisas se cansam tanto e ninguém pode reparar. Os olhos não se fartam de ver. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, de onde nasceu. Meus irmãos, quando eu comecei a pensar a respeito desses textos do livro de Eclesiastes, eu falei, eu vou falar sobre o quê? Esse tema que nos fala do nascimento do sol, ele fala das gerações, que nasce uma geração, a outra geração morre, vem mais uma geração e a terra permanece. Às vezes a gente se acha tão importante, né, irmãos? E a Bíblia fala, vem uma geração, morre uma geração, vem uma nova geração. E por incrível que pareça, se você pensar 2 gerações para trás de você, você já nem sabe quem são. E as pessoas simplesmente se esquecem. E isso é para mostrar para nós que assim, a gente tem importância no nosso círculo hoje, das pessoas que convivem com a gente, com a nossa família. Passadas 2 gerações já não lembram mais, já não tem lembrança mais de você, de quem foi você, o que aconteceu. O livro de Eclesiastes, ele também significa o pregador, ou o pregador. A autoria desse livro bíblico, ela foi atribuída a Salomão, principalmente pelo fato de ser o seu autor apresentar como filho de Davi, rei em Jerusalém. O reinado de Salomão em Israel durou cerca de 40 anos, de 970 a.C. a 930 a.C. O livro de Eclesiastes foi provavelmente escrito no final do seu reinado, em aproximadamente 935 anos antes de Cristo. Irmãos, eu vou falar hoje com os irmãos do livro do Eclesiastes, capítulo 3, tá? E aí nos diz o seguinte, de vaidade
de vaidades e vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o trabalho que ele faz debaixo do sol? A palavra vaidade, ela aparece muitas vezes ao longo do livro e é usada para enfatizar a natureza temporária das coisas mundanas. No fim das contas, mesmo as conquistas humanas mais impressionantes serão deixadas para trás. A expressão debaixo do sol ocorre 28 vezes e se refere ao mundo mortal. Quando o pregador se refere a todas as coisas debaixo do sol, ele está falando de coisas terrenas, temporais e humanas. Ou seja, aquilo que há 2 gerações para trás nossa fizeram, a gente já não lembra mais. Já não sabe mais o que aconteceu. Então, se perguntar hoje para você quem foi seu bisavô, possivelmente você nem saiba o nome dele. Talvez o avô sim, porque está mais perto, mas o bisavô você não sabe quem é. Você não sabe onde viveu, onde morava. De que lugar que ele era? Ele era de São Paulo? Era de Minas? Era da Bahia? De onde ele era? O que você sabe dele? Certamente saberemos nada ou bem pouco. Tem alguma memória dele? Nenhuma. Por quê? Passaram. E às vezes a gente começa a dar muita importância a algumas coisas e o próprio escritor de Eclesiastes fala que tudo isso é vaidade. Essas coisas vão passar, elas são terrenas, temporais e humanas. Ô irmãos, lembrança vai ter quem convive com a gente. Quem já passou, você nem lembra mais, nem sabe quem é, nem sabe que existiu. Você sabe que você teve um bisavô, mas você não faz ideia de quem é. Os meus avós, eu só conheci por parte de pai, por parte de mãe eu não conheci nenhum, só conheci por parte de pai. Mas o meu contato com eles foi tão pouco, que a minha referência deles também é tão pequena, que eu também não consigo nem ter muitas lembranças. A lembrança que eu tenho deles é muito pequena. De onde veio sua avó? Eu sei que minha avó veio do Paraná, o meu avô não faço ideia. A minha avó eu sei que veio do Paraná, o restante, de onde veio? E aí, irmãos, se a gente voltar para nós vamos olhar e vamos falar a mesma coisa. Muitos de nós não sabem. A não ser aqueles que fazem o estudo da genealogia, aí vai saber o nome do antepassado, mas não vai ter referências dele. E é isso que o escritor de Eclesiastes, ele está escrevendo, ele está falando aqui. E aí, irmãos, eu quero dar só um pequeno geralzão do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes tem 12 capítulos, e eu quero dar um geralzão dele. E eu vou me atentar a Eclesiastes 3, tá? Nos diz assim, Eclesiastes 1 e 2, o pregador conclui que tudo nesta vida é tão vão, ou efêmero e não dura. Para respaldar essa conclusão, ele relata várias tentativas que fez para encontrar significado e propósito na vida. Ele procurou a frivolidade e o prazer, edificou obras magníficas, ganhou riqueza, mas descobriu que nada disto o satisfazia. Irmão, nós estamos falando de Salomão. Não é do Silvio que conseguiu comprar uma casa. Não, estou falando de Salomão, que construiu o templo, que fez um reinado gigantesco. E ele, quando chegou ao término da sua vida, isso não lhe satisfazia, não lhe dava prazer. Capítulo 3 nos diz, o pregador explica que coisas boas e ruins acontecem a todas as pessoas. As obras do homem não perduram, contudo, as obras de Deus são eternas. Eclesiastes do 4 ao 8, o pregador ensina que embora esta vida seja temporária e todos um dia morrerão, há coisas que podemos fazer para encontrar contentamento na vida. Ele identifica também coisas que certamente resultarão numa vida de insatisfação, como oprimir o próximo, acumular riqueza simplesmente para ter mais que os outros e deixar de buscar a sabedoria. Nesse livro de Eclesiastes ele fala muito de sabedoria, irmãos. Eclesiastes 9:10, o pregador capítulo 9 e capítulo 10, ele nos fala, o pregador afirma que tanto os iníquos quanto os justos passarão por tragédias. Todos têm um tempo determinado nesta terra e se beneficiarão muito mais aos que alcançarem sabedoria do que os que adquirirem riquezas ou poder. Estou falando de Salomão, um homem possivelmente da época, irmãos, era o homem mais rico da época. E ele está falando, é melhor você ter sabedoria do que ter riqueza e poder. Capítulos 11 e 12 nos diz, o pregador conclui que, ao contrário da maioria das coisas da vida, a obediência aos mandamentos de Deus é de importância duradoura, pois um dia todos morreremos, nosso espírito voltará a Deus e Ele nos julgará segundo a maneira como vivemos durante nossa vida mortal. Então, esse é um pequeno resumo de todo o livro de Eclesiastes. Mas eu quero ler com os irmãos o livro de Eclesiastes, capítulo de número 3.
Nós vamos ler a partir do versículo de número 1, livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 1, a palavra de Deus nos diz assim: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, de afastar-se de abraçar. Quem diria, irmãos, que nós chegaríamos a esse tempo de deixar de abraçar? Nós, brasileiros, nós somos muito afetivos, né? A gente é pegajoso, tudo a gente quer pegar, né? Então a gente vai num lugar, você dá a mão, você quer, ou dá a mão, dá um beijo, um abraço, tudo a gente quer pegar. E para nós, irmãos, esse período de distanciamento social, ele é muito mais complicado. Que tudo, aí agora inventaram os cumprimentos, né? Dá um soquinho na mão, bate com o cotovelo, bate com o pé, alguma coisa a gente tem que se pegar, né? E aí a Bíblia fala, tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha, tenho visto o trabalho o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com eles exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra de Deus, a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que há coisas melhores para eles do que alegrar-se e fazer bem na vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isso faz Deus para que haja temor diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração, Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Disse eu no meu coração, quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudesse ver que são em si mesmo como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. Ele sucede a mesma coisa, como um morre, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima, e o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Quem será? Alguém volta? A gente falamos da questão lá, você pode construir um monte de coisa, daqui 2 gerações já não lembram mais de você, já não sabem mais quem é você. A vida é feita de muitas experiências e emoções. O texto que nós lemos agora, ele nos explica que existe um momento de alegria, de tristeza, de surpresa, de desilusão, de sucesso, de fracasso. As coisas mudam, passam, transformam. Nenhuma situação dura para sempre. Nada na vida é eterno. Tudo é passageiro. Na nossa vida tudo é passageiro. Nós estamos vivendo agora esse momento difícil dessa pandemia. Sabemos que ela vai passar. Quando ela vai passar? Não sabemos, mas sabemos que ela vai passar. E temos fé que vai passar logo. Oramos para que Deus nos ajude a passar logo por ela, mas esse momento vai passar. Então, o escritor de Eclesiastes, ele está falando exatamente disso, dos momentos da vida, as dificuldades da vida. A única coisa que nós sabemos é que Deus não muda. Ele é sempre igual todos os dias.
por toda a eternidade. Ele é o único que nunca falha. Quando colocamos nossa confiança nas coisas deste mundo, vamos ficar desiludidos. Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus, sabemos que Ele não falha. E Ele jamais falhará. Ô, irmãos, quando a gente passa a pensar um pouco do tempo, a gente está falando de tempo, que há tempo para todas as coisas. Quando nós falamos de tempo, nós vemos que as pessoas buscam ter mais tempo. Todo mundo busca ter mais tempo. Eu não tenho tempo para fazer tanta coisa, e todo mundo busca ter mais tempo. Há um tempo atrás, o Unibanco ele criou um slogan, que agora o Itaú usa, que é Banco 30 horas. Vocês já devem ter visto Banco 30 horas. Você fala, como assim 30 horas? O dia tem 24 horas. E aí o que eles quiseram colocar foi o seguinte, que além do dia ter 24 horas, que você pode acessar seu banco 24 horas por dia, você ainda pode acessar a sua agência por mais 6 horas. Então essas 6 horas a mais que a sua agência fica aberta, mais as 24 horas do dia, 30 horas. Ele quis mostrar para a gente que Ele está presente em nossa vida todo o tempo. Quer seja de noite, de manhã, de tarde, mostrando que Ele tem mais tempo. E na verdade, são 24 horas. Ele continua com as 24 horas. E aí eles têm aquela questão de tempo é dinheiro. Ô irmãos, e aí uma pergunta, a gente consegue controlar o tempo? Você consegue controlar o tempo? Existem algumas coisas engraçadas, né? Às vezes você tem um compromisso e um compromisso é cedo, você coloca o relógio para despertar e aí o relógio desperta e você não acorda. Perdeu o tempo. Aí você sai correndo desesperado para conseguir fazer as coisas e você já vê que começa a bagunçar tudo. Dependendo como você é, se você é muito metódico, aí atrapalhou tudo. Aí bagunçou tudo, você já perdeu a reunião, você não consegue... Se você não é tão metódico, você consegue até chegar atrasado, né? Com o pé de um sapato de uma cor ou de outro, mas você consegue chegar. Mas fora isso, você tem muita dificuldade. Da mesma forma, em São Paulo, você ter gestão do tempo é difícil, porque eu levo 1 hora para chegar lá. Aí tem trânsito, o motoqueiro caiu no meio do caminho, pronto, já deu 2 horas, você se perdeu, não consegue. E a gente tenta o tempo todo ter controle do tempo. Existe curso de você fazer gestão do seu tempo. As empresas falam muito de produtividade. O que é produtividade? É fazer mais coisa num tempo menor. Então, fazer mais com menos tempo. Eu costumo brincar, irmãos, eu falo que um exemplo simples de produtividade é filhos gêmeos. Você faz 2 no tempo de 1. Basicamente é isso. Você consegue fazer isso? Quando é que a gente consegue de fato isso? Eu consigo aumentar tanto minha produtividade assim? E hoje as empresas buscam isso, as pessoas procuram isso. E na verdade, a gente consegue. O tempo pode ser imprevisível ou pode ser influenciado por nossas escolhas ou por escolhas de outros. Mas tem coisas que não tem jeito, tipo, você não pode escolher quando você ia nascer. Você não pode escolher o tempo do seu nascimento. Mas existem algumas escolhas nossas que podem influenciar. Quer ver um exemplo? Nosso tempo de morrer. O tempo de morrer pode ser influenciado. Ninguém em sã consciência escolhe o momento de chorar. Eu quero chorar agora. Não, você chora, mas você pode escolher o momento de rir. Eu quero rir. Ô irmãos, e quantos de nós não perdemos a oportunidade de dar risadas? Porque a vida está tão difícil, irmão, dá risada. Fala com Deus, a Bíblia nos fala que Ele nos dá paz. Eu me lembro uma vez que eu estava lá no 7.000, na época, na igreja era lá no 7.000, o Hamilton, que é o irmão do pastor, me procurou e falou, Silvio, você parece besta, toda hora você está rindo. Ele usou essa expressão. Eu falei, mas não posso rir? Ele falou, mas toda vez que eu te vejo você está rindo. Eu falei, na época, irmãos, eu estava desempregado. E aí, quando ele começou a falar isso, eu comecei a pensar, eu falei, é verdade, eu estou rindo e eu estou desempregado. É verdade, irmãos. Qual o problema de você rir em meio à dificuldade, em meio à luta, em meio à aprovação? Se Deus te traz paz no seu coração, você pode sorrir, você pode se alegrar, você pode dar risada. Nós podemos escolher sorrir. Não perdemos algo porque nos programamos a perda. Tipo, vou perder minha carteira hoje. Não, você perdeu a sua carteira. São escolhas que não estão na sua mão. E aí, mas você pode escolher continuar procurando até encontrá-la. Não compramos nada pensando no dia em que jogaremos fora. Alguém compra uma TV falando assim, eu vou jogar fora ela um dia. Não. Você simplesmente compra porque você quer usar. E aí, quando chega o fim, você joga fora. Mas você não compra pensando no fim. Nós não acordamos decidido assim, hoje eu vou aborrecer o fulano. Hoje eu vou aborrecer minha mãe, vou aborrecer meu pai. Não, simplesmente
essas coisas acontecem, mas nós podemos escolher amar. Amar é uma atitude, eu escolho amar. Jesus diz assim, nós devemos amar os nossos inimigos. Irmãos, amar inimigo é uma decisão, não um sentimento, vai nascer um sentimento de amor pelo meu inimigo, ele quer meu mal, mas eu te amo. Não, você decide amá-lo. E diante de tudo isso, perceba que o tempo não é naturalmente previsível. Na verdade, o tempo de cada ser humano nessa terra foi designado por Deus antes mesmo de nascer. E nos diz isso lá no livro de Salmos 139, 16. Os teus olhos me viram a substância informe, e teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Todos nós nascemos e já começamos a morrer. Vocês já pensaram nisso? Todos nós nascemos e já começamos a morrer. Nós podemos falar que hoje a gente tem mais um dia de vida ou menos um. Vocês já perceberam isso? Eu acordo de manhã e falo, hoje eu tenho menos um dia. Porque o dia de ontem eu já vivi. O nosso tempo aqui na Terra ele é limitado e escasso. Tem um filme chamado O Preço do Amanhã. Esse filme é super legal. O bebezinho quando nasce, ele nasce com um relógio, um cronômetro, vamos assim dizer. E aí esse cronômetro, ele vai diminuindo conforme vai vivendo. Conforme a pessoa vai vivendo, ele vai diminuindo a quantidade de horas, na verdade a quantidade, ele está em horas, a quantidade de horas que você tem para viver. E aí eu comecei a pensar e falar, nossa vida é assim. Cada dia que passa é um dia a menos que nós temos. Por que isso acontece? Porque a nossa vida ela é finita. Eu costumo dizer que a gente está numa fila invisível da nossa ida lá com o Senhor, para estar com o Senhor. Não sei quando vai ser meu dia. E não adianta eu querer falar, pode passar na minha frente. Não, chegou a minha vez, eu vou. Deus falou, Silvio, chegou o seu dia e ele me leva. Não tem para onde. Não, Senhor, leva o Juscelino. Não. Quem vai sou eu. Chegou o meu dia, ele fala, hoje é o seu dia, hoje você vai. Todos procedem do pó e ao pó tornarão. E nesta corrida contra o tempo, começamos a tentar preencher o nosso coração com tudo aquilo que o mundo afirma ser felicidade, mas que, como vimos nos capítulos anteriores, não passam de vaidade. Irmão, quantas pessoas não tentam preencher a sua vida com coisas deste mundo? Irmãos, o que a gente tem visto pessoas com problema de transtorno de ansiedades, e principalmente agora nesse período de pandemia, que meio que a vida meio que deu uma parada, né? O pessoal até brinca, eu me recuso a falar que eu fiz aniversário em 2020, então eu continuo com 39. Por quê? Porque meus planos eu não pude fazer. E aí você começa a falar um monte de coisa que não pôde fazer, e as pessoas começam a ficar angustiadas, agoniadas, e falam assim, puxa, eu ia me formar esse ano, já não sei se me formo mais, eu ia casar esse ano, já não casei, ia acontecer isso e não aconteceu, e aí você começa a ficar angustiado com um monte de coisa, eu queria eu ia trocar de carro, não troquei, eu ia comprar uma casa nova, não troquei, não troquei a casa, e aí começa a ficar angustiado, ansioso por um monte de coisa, e a Bíblia nos fala que isso não passa de vaidades. E aí, irmãos, quando a gente começa a olhar essas coisas, a gente fala assim, é verdade, muitas vezes a gente tenta preencher os nossos corações com vaidades, tentamos preencher nossos corações com coisas mundanas de fato que não vai te levar para lugar nenhum. E é isso que o autor de Eclesiastes está falando. Tudo isso não passa de vaidade. E ao terminar essa poesia do Eclesiastes 3, percebemos que a intenção principal não é meditar sobre o tempo em si. Somente fizemos essas observações para ver que não temos controle sobre tudo e que a intenção principal é sobre ocorrências cíclicas de momentos bons e maus na vida. Algumas lições de aplicação prática podem ser obtidas e eu vou falar já já. Irmãos, na nossa vida, nós vamos ter momentos muito bons, mas vai ter momentos na nossa vida que nós vamos passar por dificuldades, aí volta a ter momentos bons, aí volta a ter momentos de dificuldade. A nossa vida é assim, irmãos. A gente vai passando por isso. Às vezes a gente fala assim, não, Deus vai me livrar de todos os males. Irmãos, Deus vai passar o mal junto com você. Você não vai ficar... ele não vai deixar eu passar. Vai deixar sim. Vai passar com você? Vai, mas você vai passar. Às vezes a gente fala assim, não, Deus não vai deixar o crente sofrer. Vai sim, irmãos. Tem crente com Covid? Tem, irmãos. Tem crente morrendo com Covid? Tem. Faz parte da vida, irmãos. Tem crente com câncer? Tem. Tem crente sofrendo muito por causa de uma enfermidade? Tem.
A Bíblia, a promessa que Deus nos faz não é que a gente não vai passar por isso, é que a gente não vai passar por isso sozinho. A diferença é essa, não passaremos sozinho. E aí eu quero falar algumas coisas com os irmãos, é normal que o homem vivencie sofrimentos. Isso quer dizer que ele não deve esperar viver sem dificuldades. Irmãos, é uma utopia esse evangelho que nós escutamos falando, vem para Jesus que seus problemas vão acabar. É mentira, seus problemas vão continuar, alguns vão se agravar. A diferença é que você vai passar com Deus. Deus vai passar a batalha, a dificuldade com você. No terceiro capítulo da Bíblia, lá de Gênesis, nos diz que devido ao pecado, o homem é sentenciado a tirar da terra o seu sustento em meio ao rigor do cansaço, enquanto a mulher sofreria dores no processo de gestação e especialmente no parto. Por isso, não nutra ilusões de uma vida glamurosa em que nada dá errado. Entenda que o sofrimento faz parte da vida de todos nós. Você não é o único a sofrer e sua vida não é anormal por encontrar dificuldades. Lembre-se disso quando for enfrentá-las. Quando você for enfrentar as dificuldades da vida, saiba, faz parte da vida. Oh Deus, por que eu? Aí Deus fala, por que não você? Quantos de nós já não perguntamos para Deus, né? Deus, por que eu, Senhor? Meu filho, por que eu? Ô, irmãos, e às vezes a gente passa momentos grandes de dificuldade, né? A gente passa um luto grande, você fala, meu Deus do céu, isso não vai passar, e de repente aí você fala assim, aí quando passa, você fala, nossa, passou. Engraçado, depois de algum tempo que você passou, você já não sente mais aquela dor? Você fala, já vencida, está vencida, aquela dor, ela vai embora, e ela passa a ser uma coisa simples. Você fala, foi um momento difícil, mas Deus me fez passar por ele. Na hora que você está passando, a gente passa chorando, gemendo, pelo amor de Deus, me ajuda, Senhor, não aguento mais, e faz parte da vida. Os sofrimentos e tristezas não são permanentes, mas cedem lugar a épocas de alívio e de alegria. A experiência nos mostra que o decurso da nossa vida enfrenta variações cíclicas entre bons e maus momentos. Assim, quando os dias forem maus, saiba que tais reveses eventualmente passarão. Por outro lado, quando desfrutar de dias de alegria e calmaria, não se desvie da verdade, nem abuse dos prazeres, sabendo que eles são voláteis e passageiros. Mantenha o equilíbrio necessário para eventuais viradas de condição. Irmãos, da mesma forma que os dias maus não são para sempre, os dias bons também não são. E às vezes, irmãos, a gente passa vários dias maus, né? Você fala, meu Deus, o dia bom não vai chegar nunca. E você fala, eu estou esperando esse dia bom chegar e esse dia bom não chega. E aí você fala, Deus, onde é que está esse dia bom? Ô, irmãos, tem um texto lá no livro de Naum, eu acho que é capítulo 1, versículo 3, que diz assim, que Deus abre uma porta em meio à tempestade, ou em meio à tormenta, Deus abre uma porta. Exatamente isso, irmãos, em meio ao momento de dificuldade, de grande desgraça, que você está desesperado, Deus tem uma porta aberta para nos ajudar, para nos socorrer, para nos aliviar. Ô, irmãos, principalmente agora nesse momento de pandemia, a gente vê muitas famílias sofrendo, né? A gente vê muitas pessoas sofrendo. Aquelas famílias que perderam o emprego, famílias que foram despejadas, famílias que estão meio desesperadas sem saber o que fazer. E às vezes a gente está dentro das nossas casas e agradecendo a Deus, sendo grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, mas sabendo que tem pessoas precisando e muitas vezes a gente também não está fazendo nada. O que a gente tem feito para ajudar, irmãos, esse momento de pandemia, esse momento de dificuldades? Ô, irmãos, a gente tem sentido na pele, o pastor Moisés falou que, graças a Deus, a gente, de verdade, em março, irmãos, quando a gente decidiu não ter mais culto, eu fiquei muito preocupado mesmo, por causa das condições financeiras da igreja. E eu falei, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer, né? A gente não vai ter culto, a gente não vai conseguir, e a gente já tinha uma dívida passada com o proprietário do imóvel aqui, eu tinha acabado de negociar com ele, eu falei, meu Deus do céu, vai dar ruim. Ô, irmãos, eu me surpreendi nos 5 primeiros meses, pagamos tudo em dia, bonitinho, inclusive a parcela que a gente tinha. Esses últimos 2 meses agora deu umas escorregadas aí. Tem um aluguel vencido e metade de um aluguel para pagar lá. Mas assim, estamos indo, irmão. Graças a Deus, Deus está dando graça para a gente está indo. Mas nisso tudo, eu também paro para pensar e falo assim, meu Deus, quantos mais não estão passando por necessidade? Quantos mais não estão precisando também e a gente não está conseguindo enxergar, não está conseguindo ver? Ô, irmão, se você puder ajudar, ajude no momento difícil.
Deus passa com a gente, irmão, mas Deus muitas vezes quer nos usar também para poder abençoar a vida das pessoas. Mantenha o equilíbrio nos momentos bons, porque momentos difíceis poderão sobrevir sobre as nossas vidas. Existem pessoas que falam, nossa, Deus não gosta de mim, Ele só me dá uns pouquinho, só um pouquinho, Deus vai me dando todo dia a sua porção. Ô irmãos, Deus gosta tanto de você que Ele não deixa faltar. Já pensou nisso? Às vezes a gente reclama porque Deus só dá um pouquinho, mas você já pensou que Deus não deixa faltar um pouquinho? Você já pensou que Deus tem o trabalho de todo dia mandar um pouquinho? Às vezes fala assim, não, Deus não gosta de mim. Meu, Ele gosta pra caramba de você. Pensa bem, todo dia Ele se preocupa. Eu tenho que mandar para o Juscelino, para a Silvia, eu tenho que mandar isso. Todo santo dia. Ele fala, não posso deixar faltar. E às vezes a gente fala, Deus não liga para mim. E Deus fala, todo dia eu ligo para você. E por fim, demonstra que esse ciclo não é regido pelo acaso, mas por um governante poderoso, sábio e misericordioso, que só pode ser identificado como Deus, Criador e soberano. Isso deve gerar temor nos homens e sujeição ao Senhor. Ô, irmãos, às vezes a gente pode achar que Deus foi pego de surpresa, né? Ai, Deus não sabia da pandemia. Irmãos, Deus sabia da pandemia. Deus sabia das dificuldades? Sabia. Irmão, está escrito lá que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pestes, guerra, rumor de guerra. Está escrito lá, irmãos. Ah, mas irmãos, é uma pandemia. Pestes, irmãos, está lá escrito. Deus deixou escrito, Ele já avisou. Quem foi pego de surpresa fomos nós, Deus não, Ele já avisou. E quem foi pego de surpresa foi quem não leu, já estava escrito lá, olha, vai acontecer isso. E às vezes a gente faz cara de surpresa, isso vai acontecer, estava escrito, Ele já avisou que vai acontecer. Isso se deve gerar temor nos homens e sujeição ao Senhor. E diante das vicissitudes e futilidades da vida e da falta de controle e garantia que temos sobre a história, a coisa mais sábia que uma pessoa pode fazer é entregar pela fé sua vida ao Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Ao fazer isso, mesmo que a vida seja desprovida de certezas e garantias, você pode ter certeza que foi perdoado dos seus pecados. Ô, irmão, o objetivo de Cristo na cruz do Calvário não foi nos dar casa, carro, comida. O objetivo disso é para o noivo quando oferece para a esposa, fala, te dou casa, comida e roupa lavada. Jesus não. O objetivo de Jesus na cruz do Calvário foi nos salvar, perdoar os nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esperança de ser salvos. Nós vemos hoje um evangelho que oferece casa, comida e roupa lavada. Jesus não oferece isso, em nenhum momento. Tem um texto que nos diz assim, que se você tiver o que comer, tiver o que vestir, fique feliz. Deus dizendo para nós, você tem comida? Tenho. Tenho roupa? Tenho. Então, seja feliz. Foi a única coisa que Ele falou para nós. Essa história que Deus vai te dar casa, vai te dar carro, estou vendo chave, estou vendo isso aqui, irmãos. Deus não mostrou nada, não mostrou chave para ninguém, não está nada escrito lá que Ele vai te dar casa, carro, nada disso. O que Ele disse é, tem o que comer? Tenho. Tenho o que vestir? Tenho. Então fique feliz. É isso que Ele nos ensina. E aí, Ele nos mostra o seguinte, que Ele é o nosso Salvador pessoal. Ao fazer isso, mesmo que esteja cheio de incerteza, nós podemos ter certeza que nós fomos perdoados. E nós temos a garantia da vida eterna. O novo crente conhece um novo tempo, um tempo de paz com Deus, que diferente das coisas que passam, durará por toda a eternidade. O tempo de crer em Cristo é agora. Lá em Hebreus 3,15 nos diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ô irmãos, a única certeza que nós temos é que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Que Ele nos salvou e nós vamos morar com Ele lá nos céus. Ô irmãos, Deus nos chama nessa manhã. Olha, vamos nos entregar a Ele. O que a gente tem feito de fato? A gente tem ficado muito preocupado com as coisas dessa vida, com essas inquietações da vida, essas conquistas que não vêm. Ô irmãos, a gente tem vivido um evangelho de conquistas, né? A gente escuta as pessoas falar, vamos conquistar, é os 7 passos disso, é os 7 passos daquilo, você passa no corredor daquilo, você passa nos umbrais daquilo, e cada um monte de coisa que vão falando, que vai dar certo, que você vai conseguir, e aí a gente vem e fala, irmãos, igreja sou eu, igreja é você. Nesse espaço onde nós estamos, nós só usamos ele para nos reunir, para nós estarmos juntos, para nós termos comunhão. Nesse período de pandemia, não precisava nem ser aqui. Podia ser de casa mesmo, fazendo uma live de casa mesmo, que vocês seríamos igreja do mesmo jeito. E aí eu paro para pensar e trago essa reflexão para os irmãos. E aí a gente fala que aqui é a igreja. Aqui não é igreja, aqui é só um lugar onde nós nos reunimos.
Igreja somos nós. Nós somos a igreja do nosso Senhor. Ô, meus queridos irmãos, e nesta manhã eu te convido, creia no Senhor Jesus, creia naquilo que Ele pode fazer nas suas vidas. Pare de se preocupar, irmão, com as conquistas que não aconteceram. Pare de se preocupar com os objetivos que ainda não foram atingidos. Pare de se preocupar e se torturar porque você ainda não conseguiu atingir aquilo que você traçou. Em 2020 eu vou fazer 3 pontinhos e aí um monte de coisa que programamos. Pare de se preocupar com essas coisas, irmãos. Olhe para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia nos fala que quando nós olhamos firmemente para Ele, pode vir a dificuldade, pode vir a adversidade, nós vamos permanecer firmes em Deus. Ô irmãos, as adversidades da vida, as inquietações da vida, muitas vezes tentam nos afastar do nosso alvo que é Cristo. Mas nesta manhã eu te convido, esqueça isso. Esqueça essas inquietações, deixa de lado. A Bíblia nos fala que por mais ansioso que seja, nós não podemos acrescentar um côvado sequer à nossa estatura. Eu não posso aumentar a minha quantidade de dias na terra um dia porque eu estou sendo ansioso ou não. Não adianta. Então assim, pare de se preocupar. Descanse em Deus. Eu acho que esse ano não vai dar certo. Tá bom, irmãos, faz o ano que vem. Espere em Deus, tranquiliza seu coração e tenha a paz. Jesus diz assim, que Ele nos deu a paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Jesus quer encher os nossos corações de paz. Se você tem ficado angustiado, tem ficado entristecido por causa das coisas, Jesus disse para nós nessa manhã, deixo-vos a minha paz. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem realizado em nossas vidas. Ô, irmãos, como é bom nós estarmos aqui, né? Como é bom nós podemos, teoricamente, nós precisamos falar que a igreja está lotada dentro do que ela pode estar lotada hoje em dia, né? Porque diminuiu bastante a quantidade, mas os lugares estão bem preenchidos. Mas graças a Deus, daqui um pouco a gente volta de novo com os nossos cultos cheios, podemos estar juntos, poder abraçar os irmãos, poder dar um cheiro gostoso, que hoje a gente só faz assim, né? Os irmãos passam, a gente dá um tchauzinho, não dá nem para saber se o irmão está rindo, se o irmão está chorando, está todo mundo de máscara, não dá nem para ver, mas o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós, amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nessa hora, Jesus, nós te louvamos, te adoramos e agradecemos, ó Deus, pelo teu amor, ó Pai amado, e o teu favor, e o teu cuidado para com a minha vida e para com a vida de cada um dos seus filhos. Senhor amado, Tu és o Deus que conhece, Senhor amado, as nossas ansiedades, ó Pai amado, as nossas inquietações, ó Senhor. Ó Pai querido, eu peço a Ti nesta hora, Senhor amado, que o Senhor possa manifestar a Tua graça em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus querido, amado, esses teus filhos, ó Pai amado, que estão ansiosos, ó Pai amado, e até às vezes angustiados, ó Pai, por algumas coisas, ó Pai amado, que estão aguardando acontecer e não acontece, Senhor. Ó Pai amado, eu peço a Ti nesta hora, derrama sobre eles a Tua graça, Senhor amado, dê paz ao Senhor amado, aos corações dos seus filhos. Manifesta, Senhor amado, a sua graça a cada um deles, ó Pai. Estes teus filhos, ó Pai amado, que têm nos assistido pela internet, ó Pai amado, vá ao encontro deles, ó Senhor. Ajude-os, ó Pai amado, nesses momentos difíceis, ó Pai amado, que nós temos enfrentado. Guarde, ó Pai amado, a cada um de nós, ó Senhor amado. É no Teu nome, Jesus, que nós te pedimos, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.